Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, tá? Para a gente entender um pouco como é que funciona a identificação de pessoas pelo DNA. Então, algumas coisas que a gente viu na aula passada vão ser necessárias para a gente entender essa aula aqui. Principalmente aquela parte sobre enzimas de restrição, né? Sobre tecnologia do DNA recombinante. Mas eu vou reexplicar para vocês agora. Como é que funciona, então, a identificação das pessoas pelo DNA? Como que o CSI vai lá, tira uma amostra de DNA da pessoa e descobre quem era o assassino, quem era o criminoso, como que o ratinho descobre quem é o pai da criança? Isso é possível, pessoal, porque cada pessoa, cada indivíduo tem uma informação genética própria, que é só dela. Com exceção dos gêmeos univitelinos, né, que são os gêmeos idênticos, que são clones um do outro, todo mundo tem uma informação genética específica dele. Como que isso acontece? Isso acontece porque nas nossas moléculas do DNA, naquela cadeia longa de DNA que a gente possui nos nossos cromossomos, a gente tem regiões onde acontecem repetições de bases nitrogenadas. Então, a gente vai ter repetições lá de sequências de ATCG, 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 ou GC, 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 que são repetições que variam no número, a quantidade dessas repetições que vão ter, o tamanho da faixa dessa repetição e aonde essas repetições vão acontecer no cromossomo. Então, o número, o tamanho e a localização são variáveis para cada indivíduo. Então, isso que caracteriza a gente ter uma informação genética própria. Essas regiões onde eu tenho repetições de bases nitrogenadas, elas são chamadas de VNTR, ou regiões microsatélites. VNTR é uma sigla em inglês que quer dizer repetições sucessivas em número variado na nossa língua. Tá? Então, a gente tem lá, fora dos genes que são funcionais na célula, a gente tem essas regiões de repetições de bases nitrogenadas que não vão codificar em geral para gene nenhum, mas que estão lá no nosso DNA. Então, a quantidade dessas repetições, o tamanho dessa repetição, né? O tamanho dessa sequência de ATCG, 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 e aonde ela vai se localizar no cromossomo é variável de indivíduo para indivíduo. Certo? Espero que isso tenha ficado claro. Então, a partir disso, a gente vai conseguir identificar as pessoas, já que essas regiões, elas são variáveis e são únicas para cada um. Como que a gente vai fazer essa identificação dessas regiões variáveis? O processo para a gente caracterizar, para a gente identificar o DNA de cada pessoa, consiste em cortar esse DNA, essas regiões de repetições, essas regiões VNTR, com o auxílio das tesouras moleculares. Lembra lá na aula passada que a gente falou sobre as enzimas de restrição? Que são enzimas que são capazes de cortar o DNA em pontos específicos? Então, a gente vai usar essas enzimas de restrição e vai cortar o DNA nos lugares onde a gente deseja que sejam cortados. E aí, em seguida, eu vou analisar o tamanho desses fragmentos que se formaram. Então, lembrando que o tamanho desses fragmentos vai ser específico para cada pessoa. Né? A enzima de restrição ela vai cortar o DNA nos pontos específicos, onde tem uma determinada sequência de base nitrogenada e vai soltar esses fragmentos que vão ser de tamanhos variáveis. Como cada pessoa tem sequências típicas, cada uma tem uma sequência única, o número e o tamanho desses fragmentos vai caracterizar, vai dizer que aquele DNA é daquela pessoa. Não vai ter duas pessoas com o mesmo padrão desses fragmentos, tá? A não ser que eles sejam gêmeos univitelinos e mesmo assim a gente pode ter algumas diferenças ali, certo? E aí, depois que eu fiz esse corte com as enzimas de restrição, o que eu tenho que fazer? Então, eu fui lá, eu cortei os fragmentos de repetições do DNA com a minha enzima de restrição, e aí eu vou pegar essa mistura de fragmentos de DNA que eu obtive e analisar o tamanho dessas misturas de fragmentos em uma técnica chamada de eletroforese. Tá? Então, essa mistura ela vai ser aplicada em uma camada de gel, certo? Que é essa parte aqui. E aí, ó, eu vou pegar a minha amostra e vou colocar aqui nos pocinhos do gel.
certo? E esse gel aqui tem uma corrente elétrica que se move através dela. Então, eu tenho um cátodo aqui e um ânodo aqui. Então, a corrente elétrica, ela vai migrar daqui para cá. E essa corrente elétrica, ela vai arrastar esses fragmentos de DNA. E esses fragmentos de DNA, eles vão se mover através do gel de acordo com o seu tamanho. Então, aqueles que forem menores vão se mover mais rápido e aqueles que forem maiores vão se mover mais devagar. Quando esse campo elétrico é desligado, os fragmentos que são do mesmo tamanho, eles vão estacionar juntos em uma determinada faixa. Eles vão formar aquelas faixas que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O padrão de faixas é único para cada pessoa, tá? O padrão de faixas reflete o tamanho daqueles fragmentos que a gente cortou de tamanhos diferentes que cada pessoa vai ter. Então, o padrão de faixas que vai aparecer é específico para cada pessoa, é a sua impressão digital genética, tá? Então, para a gente fazer essa técnica da eletroforese, a gente vai precisar de um aparelho de PCR e de um aparelho de eletroforese, que eu já expliquei para vocês, tá? Então, para a gente entender melhor, a gente vai ver como é que se faz essa identificação de um suspeito de um crime, por exemplo, tá? Então, o que a gente está vendo aqui nessa figura, aqui, são os padrões que são formados ali pela eletroforese. Então, eu peguei o DNA da pessoa, passei uma enzima de restrição que vai fazer os cortes naquelas sequências repetidas, tá? Passei aqueles fragmentos pelo gel de eletroforese. Os fragmentos de tamanhos diferentes vão correr por esse gel e vão formar essas bandas aqui que vocês estão vendo, esses riscos aqui, ó, tá? Então, cada risco desse aqui é um fragmento que correu pelo gel e estacionou ali, tá? Então, são tamanhos diferentes. Esse padrão dessas listras aí é específico para cada pessoa. Então, vamos fazer aqui um exemplo na prática para a gente entender melhor. Então, aqui, ó, ocorreu um crime. Eu tenho o padrão de DNA da vítima e um padrão de DNA do possível assassino que foi retirado da vítima, tá? Então, eu tenho aqui a vítima e o assassino. E eu tenho 3 suspeitos, foi retirada uma amostra de DNA de cada um desses 3 suspeitos. E como é que a gente vai descobrir qual desses 3, se algum desses 3 foi a pessoa que cometeu o crime? Eu tenho que comparar esse padrão aqui que foi retirado da vítima com os padrões de DNA dos suspeitos. Como esse padrão aqui, ele é específico para cada pessoa, se um desses 3 aqui for o assassino, a gente tem que achar uma pessoa que tenha exatamente o mesmo padrão de bandas do que essa amostra que foi retirada da vítima. Então, é bem fácil a gente perceber. Ó, o suspeito 1, ele tem essa banda aqui exatamente igual à da espécime que foi tirada da vítima. Essas 3 bandas aqui são exatamente iguais. Esse padrão aqui é exatamente igual. Todo o resto do padrão aqui, se vocês forem analisar, é exatamente igual. O suspeito 1 é com certeza o assassino. Por que o suspeito 2 não é o assassino? Ó, ele tem esses padrões aqui, ó. E esse espécime não tem. Esses padrões aqui são totalmente diferentes, tá? Então, tem que ser exatamente igual. Por quê? Porque o DNA de cada pessoa é único. Então, eu não posso fazer 2 vezes o mesmo exame e eu obter padrões diferentes. Não, eu vou sempre obter o mesmo padrão, tá? Por que o suspeito 3 não é o assassino, ó? Porque esses padrões aqui, ó, esse padrão aqui é diferente, ó. Não existe aqui no espécime. Esse padrão aqui, ó, ele não existe no espécime. Então, com certeza, o suspeito 1 é o assassino. Então, a gente comparar é igualzinho o padrão de bandas aqui, ó, do suspeito 1, é igualzinho o padrão de bandas que eu achei na vítima, tá? Então, com certeza, o suspeito 1 é o assassino. Gente, se vocês não entenderam o que eu tô explicando aqui, me pergunta lá no mural, se for necessário eu gravo um novo vídeo, tá? Não se preocupe. Vamos ver mais alguns exemplos para ficar mais claro. E
como que funciona o teste de paternidade? O teste de paternidade ele é um pouco diferente. Por quê? Porque a criança ela tem um padrão de bandas de DNA exclusivo dela, que não é exatamente igual à mãe e nem exatamente igual ao pai. Por que isso acontece? Porque a criança ela vai receber metade do seu DNA da mãe e a outra metade vem do seu pai, tá? Então a gente não vai conseguir comparar a criança com o pai e a gente não vai ver o mesmo padrão de DNA. A gente tem que identificar na criança, né, e no pai, padrões de banda que sejam compartilhados entre eles. Para ficar mais fácil de entender isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui mais prático. Então aqui, ó, eu tenho a mãe e os seus padrões de banda, tá? O pai com os seus padrões aqui das bandas da eletroforese, né? E aí eu tenho aqui, ó, a criança 1, a criança 2, tá? A criança S1 e a criança S2. Então, a gente quer descobrir se essas crianças são filhas desse casal aqui. Então, lembra lá que eu falei, né? As crianças, uma criança tem metade do seu DNA que veio da mãe e metade do seu DNA que veio do pai. Então, vamos olhar aqui a primeira criança, ó. Ela tem aqui, ó, essa barrinha azul aqui, ó, é igual à mãe, mas não é igual ao pai, tá? Já essa segunda barrinha aqui, essa segunda banda aqui, ó, é igualzinha do pai. Ela não tem essas três bandas da mãe, mas não tem problema, tá? Porque ela pode ter recebido outras e ela recebeu, ó, que ela tem igual à mãe, são essas duas aqui, ó. Essa daqui, a primeira e a última. E igual ao pai, ela tem essa daqui e essa daqui, tá? Então, essa criança pode perfeitamente ser filha tanto dessa mãe quanto desse pai, certo? Vamos olhar aqui a criança 2, ó. A criança 2, o que ela compartilha com a mãe primeiro, ó? Ela compartilha essa barrinha aqui, ó. Essa banda aqui, essa sequência, né? Esse fragmento. Ela compartilha esse outro fragmento e esse daqui, ó. E o que ela compartilha com o pai? Ela compartilha alguma coisa com o pai, ó. Ó, esse daqui pode ser, tá? Mas esse daqui, ele não tá exatamente na mesma reta, ó. Esse padrão de banda aqui não veio nem da mãe, ó, e nem do pai. Essa criança aqui, ela não é filha, portanto, desse homem aqui, tá? Ela tem uma faixa aqui de DNA que não é nem da mãe e nem desse homem aqui. Então, portanto, tem que ter vindo de outra pessoa, outro pai, tá? Porque não apareceu aí do nada. Ela tem que ter recebido do pai. Então, ela recebeu do pai dela, só que o pai dela não é esse aqui, tá? Vamos analisar a próxima criança aqui, ó. O que ela compartilha com a mãe? Ela compartilha essa faixa e essa faixa aqui, igual a primeira criança. Ela compartilha alguma coisa com esse homem aqui, que pode ser o pai dela? Ó, compartilha, ó. Essa banda aqui, essa daqui e essa daqui. Então, com certeza, essa criança S1 é filha desse homem aqui e dessa mulher, é filha desse casal. E a última criança, ó, vamos olhar aqui. O que ela compartilha com a mãe? Esse menino aqui, ele compartilha alguma coisa com a mãe? Ele não compartilha absolutamente nada com a mãe. Nenhum desses padrões que a mãe tem, ele tem. E com o pai? Com o pai, ele também não compartilha nada. Ele não tem nada igual ao pai. Então, essa criança aqui não é filha nem dessa mulher e nem desse homem, tá? Então, é comparando esses padrões aqui das bandas da eletroforese, esses fragmentos de DNA, que você consegue determinar a paternidade ou a maternidade, né, de uma criança, certo? Então, acho que esse exemplo aqui ficou um pouquinho mais claro para vocês, tá? Se não ficou, podem me perguntar, eu vou falar mais algum exemplo aqui, uns 2 exemplos para vocês, para a gente entender bem certinho isso aqui. Por que eu estou dando essa aula para vocês, gente? Primeiro que é uma coisa que vocês vão poder usar na vida de vocês, entender como é que isso funciona, é muito interessante, tá? E segundo, porque nos últimos anos tem caído bastante exercícios como esse, questões como essa, para você descobrir a paternidade
ou alguma coisa desse tipo no Enem e no vestibular, tá? Acho que foi no Enem do ano passado que caiu uma dessa, só que usando um exemplo de plantas, que é a mesma coisa, tá? O princípio é o mesmo. Então, vamos ver aqui mais um teste de paternidade, ó. Então, aqui eu tenho a mãe e os padrões dos fragmentos de eletroforese da mãe, e aqui o filho, ó. Então, essa coluna do meio aqui é o filho, e aqui é o suposto pai. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Esse filho aqui, o padrão de bandas de eletroforese dele, ó, ele tem essa banda aqui igual à mãe e uma outra banda igual à do pai. Então, ele recebeu metade do seu DNA da mãe e metade do pai. Podemos dizer que esse homem é pai dessa criança? Sim, tá? Vamos olhar aqui um outro caso, ó, de exclusão. Então, eu tenho aqui a mesma mãe e o mesmo filho, tá? Então, os padrões aqui da mãe e do filho, tá? Então, a mãe, ó, e o filho compartilham essa banda aqui, que ele recebeu da mãe. E esse suposto pai aqui, ó, o filho não tem nem essa banda e nem essa daqui. Então, ele não recebeu nada desse homem aqui. Então, ele não pode ser pai dessa criança, tá? É assim que se fazem a inclusão ou a exclusão de possíveis pais quando você faz um teste de paternidade de DNA, tá? E um último exemplo aqui, ó, novamente, para a gente fixar bem isso daqui, né? Então, aqui eu tenho, ó, o padrão de DNA da mãe, dos fragmentos de DNA da mãe, da criança, e a mãe quer saber se o homem A ou B é o pai dessa criança. Então, vamos analisar aqui, ó. Então, os padrões aqui da mãe e da criança. O que essa criança compartilha com a mãe, ó? Ela compartilha esse aqui, esse aqui e esse aqui, tá? Qual desses dois homens, então, é o pai dessa criança? Ó, então a criança aqui não tem essa banda aqui em comum com o homem A, nem essa daqui, nem essa daqui, nem essa e nem essa. Essa criança não tem nada em comum com o homem A. Então, o homem A não pode ser o pai dessa criança. Vamos analisar o homem B. A criança não tem essa banda aqui em comum com o homem B. Mas olha essa daqui, ó. Ele tem, tá? Então, já é uma evidência a favor do homem B. Aqui, ó. Essa segunda banda aqui, ele também compartilha. E essa daqui, ele também compartilha. Então, qual dos dois é o pai da criança? O homem B, tá? É assim que é feito o teste de paternidade, o exame de DNA, que a gente chama, né? O teste de paternidade, identificando quem é o pai da criança. Certo, gente? Se vocês têm alguma dúvida, se esse vídeo ficou esquisito, ficou difícil de entender, me falem que eu gravo outro, tá? Eu vou colocar alguns exercícios para vocês. Vocês vão treinar, tentar achar, certo? E aí a gente tira dúvidas, qualquer coisa. Espero que tenha sido proveitosa a aula. Até a próxima!